Eu poderia não ter vindo aqui, não saber da profecia, mas eu fiquei inseguro quanto à minha origem, porque eu não deveria ter ficado. Era importante se pertencer a uma família nobre, era importante se ter um pai. Estava escrito na entrada: conhece-te a ti mesmo. E eu entrei. Lá estava ela. Olá, eu sou a Pitya, a sacerdotisa de Apolo, e sou apenas uma jovem humilde que vem da população camponesa de Delfos. O que me trouxe de oferenda? E assim, mais dividido do que nunca, eu havia chegado ao trívio. A encruzilhada dos 3 caminhos, um lugar chamado Pótnias, marco de separação entre Delfos e Daulis. Devia ser lá pelo meio da tarde. O sol estava a pino, eu estava sedento e os meus pés doíam. Mas quando eu saí do oráculo de Delfos, eu precisava ir a algum lugar, mesmo que esse lugar fosse lugar nenhum. Eu estava no exato ponto onde os 2 caminhos se bifurcam. Ou melhor, 3 caminhos que parecem 2, depende de como se está no caminho. Pelas marcas de pés e cascos, eu pude perceber que se tratava de um local de tráfego intenso. Mas naquele momento estava completamente deserto. Somente o ruído das aves de rapina, ao longe o zumbido de moscas. O mesmo silêncio ambíguo que escutei dentro do oráculo quando fiz a pergunta que mudaria todo o resto da minha vida. De repente, o vento começou a soprar e as pequenas árvores da beira do caminho tiveram suas folhas sacudidas pelo vento. Pedrinhas se chocaram contra o meu corpo e pesadas nuvens escureceram o céu, cobrindo-os. E surge então um segredo que nós não podíamos compartilhar com ninguém. Pois sendo ele um príncipe, ele não poderia se apaixonar por um homem, pois isso não lhe daria filhos. Ao saber disso, seu pai me amaldiçoou, pois sendo eu mais velho, eu fui considerado responsável pela traição. E neste exato momento, emissários de Tebas chegam a Élida para propor o seu retorno ao trono, senhor, pois Tebas vive um absoluto caos político, corre o risco de ser extinta e anexada a outro... Oh, grande deusa peixe Fenícia Tagartes e seu filho amante Ictis, o peixinho, eternamente ligados e elevados aos céus, e que se transformaram na constelação do peixe. Tinha uma filha enorme, e eu falei: sai todo mundo que eu sou rei! E não custei a ser atendido. Começamos então o ritual com o sacrifício de uma cabra. Jogaram água fria nela e ela começou a tremer. Disseram que isso era um bom sinal de que nossas recomendações estavam sendo aceitas. Para mim, a cabra estava tremendo daquele jeito porque era muito frio naquele local. Inclusive eu também estava tremendo muito. 1, 2, e então, de trás de uma rocha, sai um homem implorando por sua vida. Não me mate, senhor. Não me mate, por favor. Eu não queria nem vir nessa viagem, senhor. O meu filhinho está doente, senhor, e ele precisa de mim. Eu prometo que eu não conto nada do que aconteceu aqui, senhor. Mas, por favor, não me mate. Já sei. Você vai me perguntar se é nesse abismo que eu atirava os jovens. Nada.
Eles é que se atiram por não suportar sentir tanto prazer comigo. E mesmo crescido, sempre precisei de um terceiro pé para me apoiar sobre os meus 2 pés. E respondi aceitando o desafio: falas do homem! Hoje eu sei que não foi por causa da minha inteligência, nem da minha deformidade que eu consegui responder a pergunta, mas porque ela havia sido feita de encomenda para mim. Eu sou o rei! Eu conquistei a cidade! Eu realizei o meu sonho! Passei pela primeira porta, passei pela segunda porta, e lá estava ela, na janela do palácio, com uma taça de vinho na mão, nua. De repente, ela me viu. Olá, jovem príncipe. Esperava alguém mais jovem, talvez. Pelo visto, as coisas estão mudando. Pelo menos aqui, em Tebas. Que se abriu para mim quando vim ao mundo, se fechasse pela segunda e última vez, revelando no corpo de minha mãe quase toda a minha história. Jocasta queria resgatar, juntamente com seu irmão Creonte, o reinado do matriarcado em Tebas. Se ela tivesse fugido com seu filho aos 3 dias de idade, aí sim ela teria sido uma verdadeira grande mãe. Mas ela concordou com o assassinato do filho ordenado pelo marido. Ela se perdeu em seus pensamentos ancestrais e literalmente perdeu a cabeça. Negou o filho para salvar o marido e depois negou o marido para salvar o filho. Aceitou o casamento que nega o incesto e depois aceitou o incesto que nega o casamento. Ficou dividida no meio do caminho e lá deixou seu filho, no Trívio. O meio do caminho era o Trívio, o lugar onde o Édipus encontrou e matou seu pai. E o Trívio era o corpo de Jocasta, seu tronco e suas 2 pernas. As pegadas que o Édipus encontrou pelo caminho eram os possíveis homens que passaram pelo corpo de sua mãe. A corja de nobres eram as aves de rapina. As moscas que lá estavam e que agora aqui estão mostram que na minha vida é como se o tempo não tivesse passado, é como se o tempo tivesse parado. Por isso eu vivo me repetindo, as 2 portas do palácio que levam para o quarto onde ele foi concebido são as 2 portas que levam para dentro do corpo de Jocasta, o lugar onde ele travou a primeira batalha com seu pai antes mesmo de nascer. Ele deveria saber que após ter matado aquele homem na encruzilhada que tinha idade para ser seu pai, segundo a profecia e as palavras da esfinge, o incesto estava a caminho. Mas como Édipus mesmo disse, a esfinge já estava com ele aos 3 dias de idade. O corpo de seu pai sobre o corpo de sua mãe formavam um terceiro corpo, o corpo da esfinge. Os pés do rei eram as patas do leão. Os seios de mulher eram o corpo da rainha. As asas que não podiam voar, braços que lhe viraram as costas e o arrancaram daquele corpo familiar, decidindo assim, por mim, um futuro que eu nunca teria. O Édipo se torna assim a encruzilhada das 3 gerações. O Édipo se torna assim a esfinge tripartida que ele pensou ter destruído. Tal como